Seja f a função de domínio R+, definida por f de x igual a 2 mais logaritmo de x na base 3. Resolva os três itens seguintes sem recorrer à calculadora. Determine o conjunto dos números reais para os quais se tem f de x maior ou igual que 4 mais logaritmo de x menos 8 na base 3. Bom, temos aqui uma inequação para resolver. Portanto, f de x maior ou igual que 4 mais logaritmo de x menos 8 na base 3. E, portanto, não devemos esquecer a questão do domínio, não é? Esta é uma questão já muito batida, portanto, sempre que estamos a fazer uma equação ou uma inequação, temos a questão do domínio e onde reparar que aqui temos condições de domínio a trabalhar. Vamos então logo aqui no início ver que condições são essas e vou até fazer o domínio aqui em cima. Ficamos então com o domínio é x pertence a R, portanto qualquer elemento dos números reais, tal que o que está dentro de um logaritmo tem de ser positivo, não é? Então x maior do que 0 e também x menos 8 maior do que 0. Ok? Maior do que 0. Bom, daqui dá x maior do que 0 e x maior do que 8. Ou seja, o domínio da nossa inequação será de 8, se interceptarmos estes dois conjuntos, dá de 8 aberto a mais infinito. Portanto, só as soluções da inequação que estão neste intervalo é que serão solução da inequação, não é? Bom, e agora vamos ver como resolver esta inequação. Existem aqui mais do que um processo. Eu para já vou juntar o 2 com o 4, porque isso é uma situação fácil de resolver, não é? Ficamos logo com tudo mais simples. Se passar este 2 para o outro membro, fica 4 menos 2, ok? Mais logaritmo de x menos 8 na base 3. E 4 menos 2 dá 2, não é? Dá 2, ficamos então aqui com 2 mais logaritmo de x menos 8 na base 3. Bom, e agora existiriam aqui dois caminhos. Um dos caminhos, que eu vou fazer aqui de forma abreviada e depois irei fazer por outro que penso que é mais rápido, mas uma das possibilidades seria passar os logaritmos todos para um membro, ok? Todos para um membro, maior ou igual que 2, e aplicar aqui a fórmula da divisão, ficaria x sobre x menos 8, maior ou igual que 2, na base 3, e a partir daqui fazer x sobre x menos 8, maior ou igual que 3 ao quadrado, e agora teríamos de passar, e aqui é que teríamos de ter cuidado, ok? Passar o 9 menos 9 para este lado, igualar denominadores e fazer possivelmente uma tabela de sinais. Não sei se será necessário ou não, mas fazer uma tabela de sinais porque temos uma inequação, não é? Reparem que eu não posso passar o x menos 8 para o outro membro a multiplicar. Bom, neste exercício por acaso até posso, porque o x menos 8, dado o nosso domínio, sabemos que é positivo. Mas em inequações, regra geral, é perigoso porque quando eu numa inequação passo a multiplicar ou a dividir números negativos, tenho de trocar o sinal da inequação. Ora, como eu tenho aqui um x no denominador, poderá ser um pouco perigoso, e neste caso como tenho o domínio e sei que é positivo, tudo bem, mas em outras situações poderá ser um pouco perigoso, então não posso passar para o outro lado a multiplicar. Passaria o 9 para este membro, encontrava o mesmo denominador e faria uma tabela de sinais. Essa será a estratégia, ok? Eu vou fazer aqui uma resolução mais simples, mais rápida. Penso que será mais rápida, mas também teríamos de nos lembrar aqui de um pormenor. Mas é exatamente por causa deste pormenor, que pode dar jeito também no futuro, em outros exercícios, que eu vou aqui fazer desta forma, ok? Então, que era o seguinte, se eu por acaso estivesse a ver aqui no lugar do 2 um logaritmo de base 3, ótimo, seria ótimo, né? Porque aplicava aqui a forma da multiplicação. Bom, mas nós conseguimos sempre escrever um número qualquer sob a forma de um logaritmo que nós queiramos. Por exemplo, eu vou escrever o 17 sob a forma de um logaritmo de base 5. Então escrevo logaritmo, a base quero que seja 5, então coloco aqui 5 elevado a 17. Bom, o 17 passa para trás, o logaritmo de 5 na base 5 dá 1, isto é igual a 17. E escrevi na base do logaritmo que eu queria, que era a base 5. Bom, então eu vou escrever o 2 sob a forma de um logaritmo de base 3, ok? E, portanto, podem sempre utilizar uma técnica destas, sempre que vos der jeito. Podem sempre fazer, eu já tenho falado disto nas aulas explica-mate, desta técnica. Portanto, posso escrever então logaritmo de 3 na base 3 elevado a 2. Isto dá 2, não é? Então, tudo bem. Logaritmo de x menos 8 na base 3.
Bom, e agora o que é que podemos fazer? Temos aqui uma adição de logaritmos, posso aplicar a fórmula da multiplicação, não é? E ficamos com o logaritmo de 9 vezes x menos 8, tudo dentro do logaritmo. Apliquei a forma então da multiplicação. E agora temos aquela situação simpática em que temos log de um lado e log do outro na mesma base. Então, como a base é maior do que 1, poderemos dizer que o que está dentro deste logaritmo é maior ou igual também do que está... já posso fazer aqui a distributiva, ok? 9 vezes x dá 9x. Portanto, ficamos com 9x menos... Ora, 9 vezes 8, 72. Ok? Bom, e agora resolvemos esta inequação. Reparem, x menos 9x maior ou igual que menos 72. Ou seja, menos 8x maior ou igual que menos 72. Ou seja, e cuidado que agora vamos então dividir por um número negativo, porque eu vou dividir esta inequação toda por menos 8, ou seja, o menos 8 passa para outro membro a dividir, troca o sinal da inequação, ok? Fica menos 72 sobre menos 8. Não troca o sinal do menos 8, ok? Não troca o sinal do menos 8. O menos 8 está a multiplicar, passa para a operação inversa, que é dividir, ok? Não troca o sinal do menos 8. Troca o sinal da inequação porque estou a dividir por um número negativo. Bom, e agora temos então esta situação. Ora, dá x menor ou igual que 9, salvo erro. 9, exatamente. Bom, e x pertence ao domínio, não é? E x pertence ao domínio, ou seja, x pertence de 8 a mais infinito. Ou seja, até aqui, em vez de dizer x pertence ao domínio, posso colocar x maior do que 8, não é? Que é o nosso domínio. Posso colocar aqui x maior do que 8. Bom, então, tenho de fazer a interseção agora destes dois. Destas duas condições. 0. Tenho aqui o 8. Tenho aqui o 9. Eu tenho maior do que 8, que é então a condição do domínio. Está aberto. Tenho menor ou igual que 9, que foi o que me deu a inequação. Está fechado. Bom, então, intersetando estes tracinhos, que foi o que deu a inequação, com o domínio, a interseção dá o que há em comum, não é? E o que há em comum é só de 8 a 9. Ou seja, é intervalos de números reais, então podemos dizer que x pertence de 8 aberto a 9 fechado. E temos então assim a inequação resolvida. Vamos a 2.2. E a 2.2 diz o seguinte: determina o valor de f de 36 elevado a 1000 menos f de 4 elevado a 1000. Bom, é claro que aqui estamos já a ver como eu vou aplicar aqui a função f, tenho aqui um expoente, é logo para utilizar aquela forma, desconfiamos logo, não é? Vai aparecer ali um logaritmo quando aplicar a função f, na base 3 vai aparecer aqui o 1000 em expoente e depois passa para trás, não é? Esta forma é logo chamada aqui à nossa cabeça quando vemos uma situação destas. Bom, mas mesmo que estou a dizer que é, pode não ser, não é? Nós olhamos para isto e podemos até dizer assim, epá, isto é um bocado estranho, tudo bem. Mas começamos a mexer. O segredo é começar a mexer. E começar a mexer é fazer o f de 36 elevado a 1000. Bom, vamos substituir então, está no lugar do x, não é? O 36 elevado a 1000. Vamos começar a mexer. Ainda nem sei bem onde é que isto vai parar, mas tudo bem. Fica logaritmo, no lugar do x vou colocar então 36 elevado a 1000, certo? Na base 3. Bom, menos, e agora cuidado aqui com parênteses, menos f de... Bom, como a minha função tem lá uma adição, eu vou colocar um parênteses para não me enganar nos sinais. Então fica 2 mais logaritmo, e agora no lugar do x coloco 4 elevado a 1000, não é? Aqui na base 3. Bom, e agora ficamos com 2 mais logaritmo. Vou primeiro tirar ali os sinais. Poderia passar este 1000 para trás? Poderia, mas eu estou a ver ali uma outra simplificação que também podemos fazer e vou antes optar por essa que estou agora a ver. Portanto, menos 2 menos logaritmo de 4 elevado a 1000 na base 3. Bom, e agora, reparem, este 2 com este 2 dá 0. 2 menos 2 dá 0, não é? Ficamos então com logaritmo de 36 elevado a 1000 na base 3 menos logaritmo de 4 elevado a 1000 na base 3. Bom, e isto irá dar, agora pela forma da divisão, logaritmo de
36 elevado a 1000 a dividir por 4 elevado a 1000. Ok? Tudo na base 3. Também poderia então passar o 1000 para trás, passar o 1000 para trás aqui também, colocar o 1000 em evidência, poderíamos também ir por aí, ok? E agora vou aplicar aqui uma fórmula das potências dentro aqui do logaritmo. Reparem, tem o mesmo expoente. Se tem o mesmo expoente, posso dividir as bases e dar o mesmo expoente, ok? Posso fazer então isto. E agora este 1000 passa para trás do logaritmo e ficamos com o logaritmo de, aqui há um 6, ok? Isto é um 6. 36 a dividir por 4 dá 9. E ficamos com 1000. O 9 é 3 ao quadrado. Aqui na base 3. O 2 passa para trás. Fica então aqui 2000. 2 vezes 1000 dá 2000. Logaritmo de 3 na base 3. Ou seja, 2000 vezes 1, que dá 2000. Ok? E ficamos então aqui com esta situação resolvida. Eu agora, como não aproveitei aqui muito bem o espaço, vou fazer aqui uma linha de separação para a 2.3, ok? Portanto, esta estará resolvida. Só um bocadinho, que agora está ok, e vamos resolver a 2.3. Bom, para resolver a 2.3, nós olhamos para ela e isto tem logo aspecto do teorema de Bolzano, não é? Nós queremos mostrar que existe um C neste intervalo tal que G de C é igual a 5. Ora, isto é notoriamente o teorema de Bolzano. Vamos então pensar no teorema de Bolzano e eu vou aqui refrescar. O que é que temos de dizer, o que é que temos de garantir para aplicar o teorema de Bolzano? Os 3 pontos fundamentais que devem logo ser ditos, ok? Há 3 pontos que devem ser logo, quer seja o teorema, quer seja o corolário. Estes 3 que eu vou falar fazem-se sempre, ok? Então, primeiro, garantir que a função é contínua neste intervalo fechado, ok? Então, vamos dizer, G é a nossa função G que está em causa, não é? G é contínua em 3, fechado, intervalo fechado. Está lá nas aulas de explica-matos, está a explicar porque é que é fechado, ok? É contínua no intervalo fechado porque é a adição. Vamos agora recorrer aqui às propriedades da continuidade de funções. Adição de funções contínuas, ok? Funções contínuas. Peço desculpa, a escrita aqui no vídeo é assim um bocado... ok, vou chegar a estes pontinhos mais para baixo. E podemos dizer entre parênteses que funções são essas. Reparem que a função f é uma função logarítmica, portanto é contínua, porque qualquer função logarítmica é contínua no seu domínio. Podemos dizer contínuas em R+, portanto, que é o domínio. Portanto, se elas são contínuas em R+, então também são contínuas no intervalo 1,3 fechado. Ok? Portanto, chega a dizer isto. Agora, vamos fazer o G. Temos que fazer sempre estas imagens. O G de 1 e o G de 3. Portanto, nós temos o nosso intervalo, que vai de 1 a 3, ok? E vamos ver o que é que obtemos. Bom, o G de 1, vamos à função G, que está aqui, é x mais f de x, ou seja, 1 mais f de 1, ok? Ou seja, é 1 mais logaritmo, vou agora substituir, aliás, esqueci-me ali do 2, vou substituir na função f, e a função f tem lá um 2, não é? Portanto, 1 mais 2 mais logaritmo de 1 na base 3, ou seja, 1 mais 2 dá 3, logaritmo de 1 dá 0, portanto, ficamos aqui com 3. O G de 3 é 3 mais f de 3, que dará, portanto, 3, estou a substituir aqui na função G, 3 mais, bom, já f de 3, então agora vou à função f e substituir ali o x por 3 para fazer o f de 3, então fica 2 mais logaritmo de 3 na base 3,
Ora, 3 mais 2, 5. Logaritmo de 3 na base 3 dá 1. 5 mais 1, 6. Bom, e é nesta situação que agora só falta responder. E é também aqui que existe uma pequena diferença se for teorema ou se for corolário. Que no fundo estamos a falar do teorema sempre, mas o corolário tem a situação particular de serem zeros, não é? Neste caso, poderá dar jeito uma pequena visualização do que se está a passar. Reparem, nós estamos no intervalo de 1 a 3. De 1 a 3. Nós fizemos o f de 1, deu 3. Nós fizemos o f de 3, o g de 3, aliás. Fizemos o g de 1, deu 3. Fizemos o g de 3, deu 6. Deu aqui 6. E, portanto, sabemos que a função é contínua, ou ela terá de ir dali até ali sem ter nenhuma interrupção. Eu não sei se ela é assim, mas ela tem de unir estes dois pontos sem ter qualquer interrupção. O valor que nós queremos garantir, que é a imagem de algum objeto em 1,3, é o 5. O 5 está aqui no meio? Está, sim senhor. Então, se o 5 está entre o 3 e o 6, poderemos garantir, pelo teorema de Bolzano, que existe aqui um C neste intervalo cuja imagem dá 5, ok? E é isso então que vamos justificar, é isso que vamos dizer. Então, basta dizer o seguinte, como o 5 está entre G de 1 e G de 3, então, pelo teorema de Bolzano, eu vou abreviar, ok? É claro que escrevem tudo no teste. Pelo teorema de Bolzano, existe, e devemos dizer agora que existe pelo menos existe pelo menos um C pertencente a 3, tal que G de C é igual a 5, ok? Ou então copiavam exatamente esta notação que está aqui, ok? Bom, aplicar o teorema de Bolzano então baseia-se nestes 3 pontos e depois, claro, no final teremos de fazer a conclusão do exercício. O 2 está também resolvido, ficamos por aqui, então até uma próxima!